O que agora resta fazer é considerar as relações entre formação de sintomas e geração de angústia. Duas opiniões sobre o tema parecem bastante difundidas. Uma diz que a própria angústia é sintoma da neurose. A outra, que há uma relação bem mais íntima entre as duas. Segundo esta, toda formação de sintomas seria realizada apenas para evitar a angústia. Os sintomas atam a energia psíquica, que de outro modo seria descarregada como angústia, de maneira que a angústia seria o fenômeno básico e problema principal da neurose. Então, ele está falando sobre duas opiniões a respeito dessa dinâmica entre sintoma e angústia. Uma delas colocando a própria angústia, a existência da própria angústia como um sintoma da neurose, simplesmente como aquilo que vai ser desencadeado pela existência da neurose. E essa outra segunda é diferente, é uma formação de sintoma que é realizada para que não se chegue até essa angústia, que é aquela angústia automática do GL passado. Aquela angústia que ele faz uma certa correlação com a angústia do nascimento. Aquela que não se detém prévias para que ela ocorra, né, de alguma forma. Aquela que invade, digamos assim. Então, essa segunda é uma ideia de que a realização do sintoma serve para que essa angústia não seja todo esse invasor, todo esse transbordamento de energia que causa aquele estado que remete ao estado do nascimento, por exemplo. Né? De maneira que a angústia seria o fenômeno básico e problema principal da neurose. A segunda afirmação se justifica ao menos em parte. Então, ele já está, ao menos em uma parte aqui, querendo validar. Gente, não estou conseguindo mexer no mouse. A segunda afirmação se justifica ao menos em parte. Então, ele está dizendo que pelo menos parte dela já é justificada, como demonstram alguns exemplos marcantes. Se abandonarmos uma pessoa agorafóbica na rua, após tê-la acompanhado, ela terá um ataque de angústia. Se impedirmos o neurótico obsessivo de lavar as mãos após tocar em algo, ele será presa de uma angústia quase insuportável. É claro, então, que a condição de ser acompanhado e o ato obsessivo de lavar as mãos tem o propósito e também o resultado de prevenir tais acessos de angústia. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o sintoma, aqui no caso, ele chamando a própria agorafobia de sintoma e o próprio ritual de sintoma, ele tem uma função. E essa função do sintoma é não permitir que se alcance esse acesso de angústia. Esse acesso de angústia que pode gerar, inclusive, desencadear problemas da natureza do corpo. Né? A pessoa pode ficar em estado diferente de um estado normal, organicamente falando. Ela pode sentir uma descarga de adrenalina muito grande, ela pode sentir desespero, ela pode sentir dor, ela pode ter falta de ar, ela pode ter taquicardia. Então, essas coisas que acontecem, esses movimentos, podem chegar a um nível de alcançar essa angústia, se o sintoma não ajuda a resolver. Então, sai daquela ideia. Não vou falar sai, porque aqui ele está considerando as duas, mas é uma ideia que a angústia é um próprio sintoma da neurose, e nessa outra ideia, o sintoma existe para que aplaque essa angústia antes, essa energia que vai desencadear a angústia,
antes mesmo que ela aconteça. Certo? Ô, Vinícius, então seria uma barreira de contenção, o sintoma, né? Sim, sim. O sintoma seria um jeito, né? Uma barreira, eu gostei, barreira de contenção é legal. É uma barreira criada de um modo que faz com que essa angústia automática não exista por completo. Né? Acho que a gente falou no GL passado alguma coisa que as pessoas falam sobre pânico, acho que no final a gente falou isso, né? Às vezes a pessoa ela vai nomear isso de formas diferentes, mas você sabe e percebe que muitas das vezes aquilo que ela está dizendo é um sinal que aponta para isso que a gente trabalha considerando como angústia. Né? Como fizemos a geração de angústia remontar a situação de perigo, não, peraí, eu pulei, né? Não, pulei não, é isso mesmo. Como fizemos a geração de angústia remontar a situação de perigo, isso no texto passado, preferiremos dizer que os sintomas são criados para subtrair o ego à situação de perigo. Então, olha só, se essa situação de perigo, se a angústia dá sinal da situação de perigo, e a própria angústia como um todo é uma situação de perigo, é uma situação de perigo completa, digamos assim, estar estabelecido nessa situação de perigo, o sintoma, ele é um desvio dessa energia que cria uma forma de que essa angústia não tome conta em certo aspecto. Então é como se houvesse, para ficar mais didático um pouco, como se houvesse duas angústias. Um pouquinho de angústia para ser um sinal de alerta que vai ativar as defesas, certo? Um sinalzinho de alerta, uma pequena energiazinha de angústia que vai ativar um alerta e isso vai se transformar de alguma forma em sintoma, que esse sintoma realizado vai prevenir que essa angústia tome proporções plenas, vamos falar assim. Proporções plenas é horrível, mas que ela tome totais proporções, certo? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que esses sintomas, então, são criados para tirar o ego desse lugar de perigo que também é sinal da angústia. Então, a própria angústia também passa a ser um alvo a ser coibido pelo sistema psíquico. A angústia como todo passa a ser passa a existir um movimento para que ela não se inscreva nesse sistema, não transborde, vamos falar assim, para usar a analogia da Marília, que ela gosta dessa barreira de contenção, a represa, né? Lá de trás, a interpretação do sonho, ela já gostava de falar de represa. Tem represa aí perto, Marília? Deve ser isso, não é possível. Tomou muito banho de represa, não? Mas é muito por aí, é muito por esse caminho. Se a gente for pensar que a angústia é algo transbordante, um pouquinho de angústia como sinal de perigo, para que haja esse movimento todo, uma defesa, recalque, recalque volta, o sintoma aparece, e essa formação de compromisso impede que essa angústia transborde. Como se fosse por aí. Sendo impedida a formação de sintomas, o perigo realmente aparece. Ou seja, produz-se aquela situação análoga ao nascimento, em que o ego se encontra desamparado ante as exigências instintuais cada vez maiores. Então, se a formação, sendo impedida a formação desses sintomas, o perigo vai aparecer mesmo. Se não tiver uma formação de compromisso,
vamos seguir o pensamento da Marília, que eu acho legal. Vai transbordar essa angústia. Então, produz-se aquela situação análoga ao nascimento. Olha, ele fazendo aquela comparação. Aquela angústia automática, que você não tem domínio sobre ela, em que o ego se encontra desamparado ante as exigências instintuais cada vez maiores. O ego não tem o que fazer. Ele se vê rendido. A condição de angústia, se o sintoma não resolve essa equação, a angústia vai dominar e o ego vai ficar totalmente à mercê da exigência instintual. Percebe? Que é essa exigência instintual que vem do id, de certa forma, com esse perigo latente, querendo se romper. Se romper, não, querendo romper todas as barreiras e as barreiras de contenção que aparecerem. Porque não é só uma, né? Né, Marília? Não é só uma barreira de contenção. O sintoma não vai ser só uma barreira de contenção. Uma defesa é uma barreira de contenção. O recalque também vai ser uma barreira de contenção. Então, o sinal é uma espécie de contenção inicial. A própria angústia sinal é uma espécie de contenção inicial para que ela mesmo não transborde. Então, tem muito disso, né? Ô, Vinícius, é igual aquele joguinho, que eu não sei o nome. Eu não sei o nome do joguinho. É um joguinho que tinha tipo um labirinto, que a bolinha ia caindo, que ia esbarrando em uma coisa, né? Parecendo um labirintozinho assim. Sabe qual é? Pebolim? Eu acho que é, né? Aquele que a gente apertava os negocinhos assim, fazia... Isso, aí a bolinha batendo lá, batendo cá, a mesma coisa, né? É, gostei, ó, é uma analogia legal também. Pinball. É. E aí, aquele buraco que a bolinha cai e já era, é a angústia total. É a hora que você soca a máquina, assim. Então, se passou por tudo ali, ó, a angústia conseguiu ocorrer e aí a situação não fica muito legal, né? Em nossa concepção, os laços entre angústia e sintomas se revelam menos estreitos do que se imaginou, consequência do fato de havermos interposto entre eles o fator da situação de perigo. Podemos acrescentar que a geração da angústia preludia a formação de sintomas. Então, agora a angústia é anterior, percebe? Que é mesmo um pressuposto necessário dela. Pois se o ego não despertasse a instância prazer-desprazer, se o ego não ativasse esse prazer-desprazer, essa prévia, pela geração de angústia, não adquiriria o poder para sustar o ameaçador processo gestado no id. Então, até mesmo para que se estabeleça a defesa que Freud desde sempre chamou de recalque, há ali um start, vamos falar assim, um início que ativa essa instância prazer-desprazer. E esse início que ativa, nesse momento, é essa angústia sinal que ele propõe. Nisso é evidente a tendência de limitar a um mínimo a geração de angústia. Olha que legal. Então, é evidente que existe uma tendência de deixar essa angústia bem pequenininha, de empregar a angústia apenas como sinal, pois, de outra forma, o desprazer que o processo instintual ameaça produzir seria apenas sentido em outro lugar, o que não seria um êxito conforme a intenção do princípio do prazer, embora suceda com frequência nas neuroses. A formação de sintomas tem, portanto, o resultado concreto de anular a situação de perigo. Então, vamos pensar nos dois contextos que ele traz. Ele traz um agorafóbico que, se for largado sozinho ali no meio da multidão, vai
sentir falta de ar, por exemplo. Vai sentir falta de ar, tontura, e não vai conseguir estar naquele lugar. Se talvez ele estiver próximo a alguma pessoa, alguém com ele, ou ir coordenando ali a situação, às vezes ele não vai sentir isso. Então, existe um sintoma, e a resolução e a sistematização desse sintoma na vida mesmo do indivíduo, a maneira com que ele atua esse sintoma, de certa forma, vai fazer exatamente com que a situação de perigo seja anulada. Eu acho que a gente falou no GL passado sobre crianças, e a gente falou sobre crianças com medo do escuro. Mas se o pai e a mãe às vezes estiver presente, não tem medo do escuro. Então o medo não é do escuro. O medo é estar no escuro sozinho. Isso é ampliado. Então, se está com alguém, não tem medo do escuro, então há ali uma maneira sintomática, estar com alguém que previne a angústia do escuro. O desamparo, né, que causa o medo, né, Vinícius? Isso. Então, se sintomaticamente a presença faz com que o sinal de perigo seja subtraído do ego, não se chega ao estado de angústia. Então, eu acho que esse exemplo agorafóbico é bom, e o da criança sozinha no escuro é bom também. Se a criança está sozinha no escuro, ela sofre, chora, blá, 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 blá. Mas se o pai ou a mãe está presente no escuro, que é uma formação de compromisso, é um sintoma em certo aspecto, o que vai acontecer? Aquele sinal de perigo, para onde está apontando, sabe-se lá qual lugar, está sendo subtraído do ego. Certo? Então é isso que ele está dizendo aqui. Um dos aspectos é que um deles que permanece oculto para nós, produz no id a alteração pela qual o ego é subtraído ao perigo. Então, através do quê? Né? O outro, apresentado abertamente, mostra o que ela criou no lugar do processo instintual afetado, a formação substitutiva. Então, ele está falando, e agora a gente pode pegar o caso que ele traz do obsessivo, que é melhor. O que ele falou do obsessivo? Lavar as mãos, né? Então, se você impede o obsessivo de lavar as mãos na hora que ele precisa lavar as mãos, ele vai atingir esse estado de angústia, porque o sintoma está ali, de certa forma, nesse lavar as mãos. É a formação de compromisso que existe daquela forma de existência da pessoa que faz com que ela evite essa angústia. Então, esse que é apresentado abertamente expõe o que é, de certa forma, substituído. É uma substituição de formação, igual o pai deitar na cama do filho. Tá exposto. Mas Freud está dizendo, nesse primeiro caso, que existe também uma alteração no id. E essa alteração no id, ela fica meio que subentendida, por quê? Porque o recalque atuou ali, de alguma forma. E o ego continua nessa barreira defesa. Lembra daquela barreira dupla que o ego precisa executar? Que é aquela barreira da embaixada do id, que já está estabelecida como sintoma dentro do território dele, que ele traz no início do texto, e essa barreira que continua a precisar existir contra o id para não permitir que o impulso instintual flua o quanto quer, digamos assim. Então, eu acho que talvez a gente possa pensar aqui, para ser um pouco mais didático, ele está falando que esses dois aspectos dos sintomas, gente, mas é só para ser didático, tá? Não leva ao pé da letra, não. Digamos que existe aqui o sintoma manifesto e um sintoma latente.
Vocês lembram disso? A memória vem aí? Então, digamos que tem um sintoma que é perceptível e que a gente percebe a formação substitutiva desse sintoma, mas tem uma parte do sintoma também que promoveu algo ali que foi uma alteração no id e que vai permanecer oculto, que é a alteração pela qual o ego subtrai o perigo. Então, não dá para dizer do perigo todo. Por quê? Porque essa parte foi coibida para haver uma subtração do perigo no ego. Para o ego dizer assim, ok, não vai haver angústia total aqui. Ele precisa ser subtraído também desse sinal de alerta. Então, isso gera uma modificação lá, né, que ele vai produzir no id uma alteração. Tipo, opa, isso aqui não é tão perigo assim. O id tem que mudar de cara. O impulso instintual não pode ser tão claro. Então, vai haver uma alteração. Né? E essa alteração é justamente o que vai dizer que aquilo não é um perigo. Ele vai justificar isso através do tempo, né? Do desenvolvimento, das fases, e talvez faça sentido a gente ir pensando a maneira com que Freud vai articulando essas coisas, porque e ao mesmo tempo que ele vai fazendo isso, é interessante que a gente pense que essa visão, de certa forma, um pouco, tá? Desenvolvimentista, não vai significar tanto para o adulto neurótico, porque muito disso vai se perder ao longo do caminho. Ele vai falar sobre isso no texto. Não que não seja importante pensar, né? A gente trabalha com isso, sim, senhor. Gente, eu estou tendo que clicar no negócio, eu não sei o que aconteceu hoje aqui, não. De verdade. Estou tendo que clicar para poder rolar aqui. Mas deveríamos nos expressar mais corretamente, atribuindo ao processo defensivo o que acabamos de dizer sobre a formação de sintomas, e utilizando essa expressão mesma como sinônimo de formação substitutiva. Está dizendo, o próprio sintoma é uma formação substitutiva também. Parece claro, então, que o processo defensivo é análogo à fuga, mediante a qual o ego se subtrai a um perigo que ameaça de fora, que constitui uma tentativa de fuga ante um perigo instintual. Então, existe um perigo instintual manifestado no interior daquele sujeito. Um sinal diz isso. Não se percebe um perigo sem um sinal. Então, esse sinal é como se fosse um pouquinho de angústia. Esse mínimo que ele traz ali atrás. Esse pouco de angústia é um start, sei lá, não gosto muito da palavra, mas gatilho, né? É um gatilho para que se estabeleçam defesas. As dúvidas quanto a essa comparação nos ajudarão a esclarecer melhor as coisas. Aí ele vai colocar duas objeções. Primeiro, pode-se objetar que a perda do objeto, a perda do amor do objeto, e a ameaça de castração são perigos que vêm de fora, assim como um animal feroz, digamos. Ou seja, não são perigos instintuais. Mas não se trata do mesmo caso. Um lobo provavelmente nos atacaria qualquer que fosse nossa conduta em relação a ele. Mas uma pessoa amada não nos negaria seu amor e não seríamos ameaçados de castração
se não nutríssemos determinados sentimentos e propósitos em nosso interior. Dessa maneira, esses impulsos instintuais, pulsionais, eu tinha que ter mudado, mas prossigamos, se tornam condições para o perigo externo, e assim, perigosos eles mesmos. Então, olha só, dessa maneira, isso que a gente vai chamar de impulso interno, pulsional, esse instinto, eles mesmos se tornam condições para o perigo externo. E assim, eles mesmos são os perigosos, então. Então, Vinícius, isso pode ser, de certa forma, um deslocamento ou uma condensação? Pode. Em algum nível pode, porque não é uma leitura exata do externo. É uma espécie de introjeção da leitura que se faz do externo, que vai categorizar aquilo no inconsciente como perigo. Entenderam? Não querem que eu repita? É só a imagem, né? Tipo, não é necessariamente real, então. Sim, não é necessariamente real, mas vem de uma realidade, pode vir de uma realidade, mas a maneira com que isso é inscrito no inconsciente, da maneira que isso é recebido e obtido no inconsciente, como isso vai se traduzir tanto a respeito do sintoma, quanto aquilo que a gente não sabe que vai estar em oculto na parte do id, e aí são formas diversas. Se a gente for resgatar o caso do pequeno Hans, como que a introjeção do perigo de castração se formou nele, né? De que maneira que esse perigo edipiano, o perigo da castração, de ser castrado pelo pai, como que isso se traduziu? Então, o que vai ser o que a gente chamou de o sintoma manifesto, certamente vai ser uma formação substitutiva, um sintoma diferente, uma maneira diferente de aparecer. Né? Apesar de um perigo externo, haverão ali, principalmente essa parte do id, que é oculta, impulsos instintuais, movimentos, descargas psíquicas que querem romper a barreira que foi estabelecida, para que haja ali algo que ficou resguardado lá atrás. Então, essa parte oculta, ela não vai ficar sem se movimentar. Ela vai ficar ali estabelecida, inscrita de uma maneira que não se sabe, até que ou se saiba ou não, ou que se movimente de uma maneira que isso apareça, ou também não apareça, mas que o sintoma seja movimentado, ou deslocado, ou percebido. Né? A questão é, se fica essa parte no id, o ego vai ter que continuar trabalhando. Então, haverão momentos em que os sinais desse id e o sinal de perigo da angústia não vão ser tão eficientes. Então, na vida adulta, a pessoa se angustia e, às vezes, não sabe o porquê se angustia. Mas é justamente porque aquele impulso instintual, acho que foi o Markman que falou uma vez, está vazando, né? As barreiras da Marília ali. Então, se ele está vazando e o sinal de angústia não foi eficiente, pode-se haver um estado de angústia. Exacerbado, inclusive. Porque o que é manifesto já se sabe.
O cara que lavou as mãos, ele sabe que se ele não lavar as mãos, às vezes ele lava as mãos toda vez que pega na mão de alguém. Aí digamos que ele está no metrô e sem querer uma pessoa esbarrou a mão na mão dele, só que ele ainda falta 3 estações para ele descer. Ele vai descer na próxima para lavar a mão. Se o banheiro tiver sem água, ele vai começar a ficar maluco. Se ele não encontrar alguém para vender água, para ele jogar água mineral na mão dele para lavar, ele vai ficando mais angustiado, mais angustiado, mais angustiado. Tá vazando alguma coisa. E essa coisa é oculta. Porque se você perguntar para aquele cara por que você faz isso, ele vai falar, não sei, mas ele precisa fazer. Aí quando ele lava, e isso... Vinícius, mas antes ele acredita que essa coisa que vaza é a própria angústia. E depois não. Depois a angústia é um sinal para que o ego levante as defesas contra a coisa que está vazando. Antes ele pensa que a angústia é tipo uma espécie de libido azedada, que ficou lá transbordando e azedou e vazou essa energia libidinal que azedou, vamos dizer assim. E aí por que ele abandona mesmo isso? Porque ele consegue perceber que, quer dizer, né, na teoria ele vai traduzir que existe uma prévia antes disso. Existe um para além dessa circunstância. Que, primeiro, ele vai começar... uma questão mesmo que um de vocês levantou, na época que a gente estava... Nem sei sobre o que a gente estava falando. Acho que era nos textos sobre transferência. Não sei. Ou a gente está... eu acho que a gente estava falando dos 3 ensaios. Ele vai perceber que nem tudo ali está relacionado à libido de alguma forma. Ele traz isso nesse texto também. Então, são questões que ele mesmo levanta. Será que a libido ela se instala no ego para poder gerar angústia de alguma forma? Então, começam a aparecer questionamentos que não vão ter sinergia com a teoria. Então, ele precisa abandonar essa angústia azedada, porque ela não vai se encaixar, a gente pensando na fase adulta, o ego se manifestando como responsável, porque aqui a gente já tem a segunda tópica, o ego como responsável por trazer uma proteção, coibir uma angústia plena. Como que isso aconteceria? Né? Se tivesse azedado lá, o ego não ia ter poder em hipótese nenhuma. Qual que seria o poder do ego? Nenhum. A hora que o azedado decidisse aparecer, ia aparecer por conta própria. Então, acho que em algum momento ele precisou perceber, na segunda tópica, que o ego tinha esses poderes de poder, de certa forma, coibir esse transbordar, que ele não vai chamar de angústia nesse momento mais, mas que ele vai chamar de propriamente de impulsos instintuais nesse texto aqui. Né? Você está vendo que o que está lá barreirado é só impulso instintual. Só essa pulsão, né? Que foi reprimida, que foi recalcada. Então, ele viu que ele percebeu que essa angústia precisava dar um norte para o ego de alguma forma. Então ele muda, ele tira ela desse lugar de algo azedado que uma hora vai aparecer e fala, olha, tem alguém aqui que controla para ela não aparecer, por isso que forma sintoma. É isso que ele está trazendo no texto. Então a teoria sai desse lugar para isso. Oi, Maria. A angústia, ela é algo da pessoa ou ela pode também ser, vamos dizer assim, transmissível? Porque eu não sei se você já percebeu, por exemplo, às vezes você está bem, né? Aí você chega na casa de uma pessoa, não digo assim, às vezes eu já ouvi gente falando assim, eu fui para a casa de fulana, estava muito angustiada e saí de lá angustiada também. Será que isso é um escape para a angústia dela, da própria pessoa aflorar?
Por exemplo, eu tenho uma tia que ela tem um filho que é deficiente, né? Então ele não pode falar nem andar. E aí ele tem agonia, assim, de deixar porta aberta, de armário, se deixar uma gaveta aberta, qualquer coisa assim, fora do lugar, ele mostra. Só que eu percebi que não é ele, né? É ela que é desse jeito. Então, assim, ele sabe que ela não gosta que deixa as coisas abertas, a porta do armário aberta. E aí acontece, aí ela fala assim, fecha ali porque ele está muito agoniado. Enquanto não fechar essa porta, ele não sossega. Mas às vezes ele está lá quieto. E ela fica, não, tem que fechar essa porta. Por favor, fecha essa porta, fecha essa porta. Eu falei, meu Deus do céu, deixa a porta. O que essa porta está fazendo, gente? Então, a hipótese aí seria que o estado dele de alerta em relação a aberto ou fechado é evitar a angústia da mãe, ou dessa pessoa que está aí. Um exemplo, né? Uma hipótese. Isso demonstra, em parte, e é um exemplo bom, porque é justamente assim que os sintomas vão se informando. É possível que na fase adulta da vida dessa criança, ela tenha uma inscrição de significante aberto, fechado para ela, que gere algum tipo de angústia. Que exista uma falta nesse aberto e fechado. Né? Que exista ali uma não inscrição de aberto bom, por exemplo. Aberto é sempre ruim. Fechado é sempre bom. Então, como que essas coisas vão ficar inscritas, né, como significantes nesse indivíduo, nesse sujeito? Isso pode, no futuro, gerar algum tipo de sintomas, sim. Inclusive, já pode. É por isso que eu fiquei pensando, sabe? Falei, será que a angústia, ela também é contagiosa, né? Ou é algo próprio seu? Sei lá. Fiquei pensando. Eu acho que ela não é contagiosa. Eu não acho que a gente pode dizer que ela é contagiosa, porque ela vai, no caso freudiano aqui, ela vai dar um norte para uma maneira com que o sujeito vai construir um sintoma que a resolva. O que Freud pontua é que todos nós temos uma inscrição de angústia, de certa forma. Né? Nem que seja aquele desamparo inicial, existe uma maneira de se perceber a angústia. Mas ela é contagiosa? É assim, é porque a leitura que a pessoa que é a mãe desse menino, que ela vai ter de angústia é uma. A leitura que o menino vai ter de angústia é outra. Agora, se você me perguntar, o outro influenciará na angústia do sujeito? Totalmente. Totalmente. Nessa condição freudiana, totalmente. É justamente o outro que vai fazer com que esses movimentos frente à angústia e essa inscrição, essa introjeção do modelo de sintoma criado na linha do tempo, é justamente isso que o outro essa relação com o outro vai ser criada. A gente pode perceber, por exemplo, que nesse caso é um caso legal que você traz para a gente poder pensar laço, por exemplo. O laço deles está formado pelo aberto e fechado. A falta que é de um passa a ser falta do outro para querer tamponar a falta desse um. Então, olha que coisa. Existe uma falta, é mãe e filho, no caso que você falou? Existe uma falta na mãe. A falta na mãe é essa angústia de não conseguir ver as coisas abertas, um exemplo. Estou pegando o seu exemplo para a gente pensar. O filho vê que isso é uma falta da mãe. Ele quer preencher esse espaço de falta para que a mãe não sinta essa falta. Isso é tudo, movimentos automáticos, muitas das vezes inconscientes, mas ele quer preencher essa falta do outro. E acaba que os dois se enlaçam por essa falta. Percebe? Então, o laço deles é a falta, nesse aspecto aí que você trouxe. Eu acho engraçado que ela fala assim, ele não fala, né?
mas a gente está tão ligado porque ele sabe até o que eu penso. Então, tipo assim, se caiu uma gotinha de água em cima da mesa e ele viu, aí ela fala, ai, corre, limpa, limpa, porque ele não gosta, ele não gosta. Principalmente a falta. Principalmente aquilo que é considerado falta para ela, vai ser as coisas as quais ele vai estar ali, de alguma forma, se enlaçando para não ver o estado, talvez, que ela... ou depois disso, né? Um exemplo. Isso é um exemplo que você traz e eu acho que faz sentido a gente pensar um pouco assim nas hipóteses para ir colaborando com aquilo que a gente está lendo. Ok? Nas fobias de animais, o perigo ainda parece ser sentido inteiramente como externo. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando assim, ó, quando a gente tem a angústia do perigo relacionado aos animais, essa angústia parece que é totalmente assim externa. Ah, eu tenho medo de cachorro ali, quando o cachorro aparece, é um perigo, o cachorro, né, o cachorro tal, aí sente aquela angústia, fala assim, não, é totalmente em relação ao cachorro. Aí você vai ver o cachorro é um pincher, assim, desse tamanho. Mas é uma agonia e tal, mas é por causa do cachorro, é totalmente externo. Assim como experimenta um deslocamento externo no sintoma. Na neurose obsessiva, ele é bem mais interiorizado. A porção de angústia ante o superego, que a angústia social representa ainda um substituto interno de um perigo externo, a outra porção, a angústia da consciência, é inteiramente endopsíquica. Então, ele está falando que na neurose obsessiva, esse sintoma soa um pouco mais interiorizado, porque os rituais dão esse sinal, né? Dão esse apontamento. Se alguém chegar e falar assim, nossa, eu tô com medo daquele cachorro, vai parecer uma coisa mais normalizada, né? Mas se a pessoa chegar e falar assim, nossa, eu tenho medo de germes do banco do ônibus, aí a pessoa ela leva lenço umedecido todos os dias para poder ir para o trabalho, andar de ônibus, ela passa lá 3, 4 lenços umedecidos antes de sentar. Ok? É higiênico, mas como que vai ser categorizado isso de alguma forma, até por ela mesmo, né? Lógico que a gente não está aqui para dizer que sim ou que não, que tudo bem ou que não tudo bem. Mas essas percepções desses movimentos que vão trazer um quê mais interiorizado, um algo mais oculto, aparentemente, ali para a neurose obsessiva. Né? Uma segunda objeção diz que, ao tentar fugir de um ameaçador perigo externo, tudo o que fazemos é aumentar a distância física entre nós e o que nos ameaça. Aí, ó, essa já é a segunda objeção que ele traz. Quando você tenta fugir de algo que é um perigo externo, tudo que você faz é tentar aumentar, correr, né? Se afastar entre nós e o que nos ameaça. Não nos pomos em defesa contra o perigo. Não procuramos mudar algo nele. Como seria o caso se nos voltássemos contra o lobo com um pedaço de pau ou atirássemos nele com uma arma. Mas o processo de defesa parece consistir em mais do que uma tentativa de fuga. Ele intervém no curso instintual ameaçador. Então, não é só aquilo que o pincher está oferecendo de perigo naquele momento. Há um processo de defesa que vai consistir também em intervir nessa pulsão ameaçadora, suprimir essa pulsão, novamente recalcar essa pulsão, desviar da meta, tornando-o assim infrutífero, inócuo. Então, você não quer só que o animal não te morda. Você não quer só fugir.
Você quer que aquela situação desapareça de alguma forma. Você quer que esse perigo seja eliminado. Você quer que esse perigo não exista, seja ele qual for. Você quer lavar suas mãos na próxima estação, não na terceira. Você quer... Qual foi? Toda vez eu estou esquecendo o caso que ele falou. Levar isso para nós, hein? O caso do obsessivo que ele traz é o quê? Lavar a mão mesmo, né? Então, você não quer lavar a mão quando você chegar em casa. Você quer tirar de dentro da bolsa um álcool gel e passar. Mas acabou o álcool gel. Aí você olha, acabou o álcool gel. Meu Deus. Né? E a gente fala coisas assim, tá? A gente fala coisas assim, mas isso tem infinitas possibilidades de modos, infinitas formas de sintomas, infinitas coisas pelas quais o sintoma vai se manifestar, jeitos, trejeitos, né? Ele vai aparecer. A questão é, como você vai descobrir o que o sintoma, de certo, que aquilo é um sintoma? Ah, mas a gente vai hipotetizar? Pode falar, Maria. Eu me lembrei de uma coisa aqui, sabe? Assim, do cotidiano, né? Em que a neurose obsessiva, ela está muito presente também nas religiões, né? Por exemplo, na minha, né? E nós temos que, antes de fazer as 5 orações por dia, nós temos que nos lavar, né? Então, lá no nosso livro sagrado, diz assim, se você não tiver água, não tiver nada para lavar, coloque sua mão no chão e lave com areia, né? Mas você tem que lavar, fazer aquele todo processo. Então, eu fiquei pensando assim, falei, gente, você tem que lavar de qualquer maneira, mesmo que não seja com água, mas você tem que lavar. Eu acho que a gente pode pensar, se a gente for pensar Freud, a gente tentar ver as religiões mais como um superego, que de alguma forma pode possibilitar uma neurose obsessiva. Lavar as mãos antes de um ritual religioso, porque é o que diz o ritual religioso em si, não tem como você hipotetizar e caracterizar isso já como uma neurose obsessiva. Seria uma neurose obsessiva se não promover esses atos, de alguma forma, causasse determinada angústia. Que era esse o caminho que eu estou falando aqui, que é esse seguinte: se você perceber e você hipotetizar na clínica um sintoma, e é isso que a gente faz muitas das vezes, a gente hipotetiza um sintoma, como que você vai saber que é um sintoma? A partir do momento que você encontrar a angústia. Então, a pessoa se lavar antes de fazer uma oração pode não ser um sintoma. Mas, se ela não consegue fazer uma oração sem lavar a mão e fica angustiada por isso, sim, isso pode ser um sintoma aliançado nesse, pensando aqui no Freud, nesse superego que determina que ele precisa fazer isso. Mas aí a gente está vendo um sintoma manifesto. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a angústia precisa, de alguma forma, se você percebe a angústia, fica mais fácil de você categorizar alguma coisa como sintoma, hipotetizar alguma coisa como sintoma. Ah, Vinícius, então quer dizer que antes da angústia eu não posso hipotetizar sintoma? Não, não é isso. Mas, pensando no que Lacan falou, que a angústia é o que diz a verdade, que a verdade está ao lado da angústia, né? Que é o afeto que não mente. Então, a angústia, ela vai dar esse norte clínico para a gente. Porque quando ela aparece, quando o analisando chega e fala assim, nossa, eu estava lá, eu senti uma falta de ar, não sei o que foi. Ah, me fala mais, o que foi que aconteceu? O que você estava fazendo e tal. E aí, se essas coisas se conectam de alguma forma com aquilo que você já tinha hipotetizado como sintoma, ver como que eles conversam entre si e começar a construir essas relações, você está fazendo um bom trabalho psicanalítico, né?
Você está percebendo e as coisas estão acontecendo de uma maneira que as suas hipóteses podem começar a conversar e as suas intervenções podem começar a fazer ainda mais efeito naquele caso clínico. Ô, Vinícius, Oi, Mike. e se for uma situação que ficar angustiado seja o normal? Né? Vamos dizer assim, o cara tá na beira do precipício ali, aí tá ventando pra caramba, ele tá com medo de cair, e aí ele tá ali, ele começa a ficar nervoso, começa a ficar angustiado. Sim. Assim, é um perigo real. Ok. É isso que ele tá, exatamente isso que ele está construindo no texto aqui, Mark. Que por mais que a gente perceba um perigo externo, certo? Esse perigo externo, essa angústia que vai aparecer, aliançada a esse perigo externo, pode sim haver um quê recalcado nessa angústia. Porque, por exemplo, haverão pessoas que, à beira do precipício, não vão sentir angústia. Né? Eu tenho fobia de altura. É um perigo? É um perigo se você pular, é um perigo se você olhar para baixo. Você rompeu a inibição, geralmente vai haver uma inibição. Né? Você rompeu a barreira da inibição, foi até a ponta do precipício, olhou para baixo, morre de medo de altura. Eu quero vencer meu medo. Aí a pessoa chega lá, se angustia, né? Fica toda apavorada, porque percebe um perigo externo. Mas o que Freud está dizendo aqui é que nessa organização, de alguma forma, existe também uma inscrição instintual, né? De perigo. Tem pessoas, por exemplo, que não tem perigo, não sente perigo com pitbull. Eu vi um vídeo do cara essa semana querendo... como é que é o nome da pessoa que ensina cachorro? Adestrador. O adestrador de pitbull, o bicho veio para cima dele mordendo com toda a força e tudo mais, e o cara... Tá vendo aí? Ele poderia ter morrido. É igual aquele cara que não tinha medo de cobra lá, e morreu. Pois é. O cara era o adestrador de cobra, não sei o que, tinha um canal lá. Aí ficava mexendo com as cobras, mexendo, até que uma mordeu ele e ele morreu, cara. Pois é, tudo bem. Né? Não morreu angustiado, com certeza. Então, que bom para ele. Não morreu angustiado. A questão aqui é que a angústia dele poderia estar em outros lugares da vida dele. Né? E é isso que Freud está construindo aqui. Por mais que o pequeno Hans tivesse uma fobia de cavalo, para ele ter essa fobia de cavalo, existia por trás um impulso instintual reprimido. É essa construção que Freud vai fazer, que existe ali uma associação de alguma forma. Né? Que, se a gente perceber os sintomas e a relação com a angústia, as coisas talvez se tornem um pouco mais claras. Mas será que, e se foi, vamos dizer então, se esse garoto realmente já foi mordido por um cavalo, ficou com trauma, recalcou, sei lá, esqueceu daquilo, mas ainda existe o medo do cavalo. E se o Freud errou na hipótese? Né? É assim. Ele tem razão em ter medo de cavalo. Então, ok, que ele tivesse razão de ter medo de cavalo, certo? Mas aí a gente está falando de uma situação, por exemplo, traumática, que pode ficar inscrita de outra forma. Porque é todo cavalo que vai morder, percebe? Então, assim, a gente não está falando de uma situação específica, ocasional, que gerou um medo. Se ela gerou esse medo e a pessoa ficar com medo para sempre, e a gente chamar isso de trauma, palavra que eu não gosto, mas chamar essa palavra de trauma, existe também uma percepção de perigo para além do que realmente um perigo propriamente dito. Porque não é todo cavalo que morde. Então, a associação permanece, Marco. O perigo permanece. O instintual permanece. E isso vale para o cavalo, isso vale para medo de se relacionar,
isso vale para medo de levantar a voz para a mãe, isso vale para o menino que não fecha a gaveta, quer dizer, que fecha todas as gavetas, que pode, no futuro, querer fechar todas as empresas que abre. Então, não tem uma regra associativa padrão, porque a diversidade humana não permite isso. E por que a gente está estudando estrutura? Porque é a partir de perceber as estruturas e como as estruturas se defendem frente ao desejo do outro, que a gente vai poder classificar as maneiras de atuação, classificar as maneiras que a gente vai ter da percepção dos nossos analisandos e de nós mesmos, de alguma forma. E atuar a partir disso, porque senão ficaria uma coisa tão aberta, tão impossível, que não existiriam formas, nem meios. Tanto que o próprio Freud, durante muito tempo ali, clinicamente fracassou, e até deixou os fracassos dele escritos. Porque não adiantaria ele querer determinar que a castração do pequeno Hans fosse também castração de fulano de tal, que fosse castração para o outro amiguinho. Então, não dá para padronizar. E aí a gente vai e cria um contexto diferente. A gente pensa numa afirmação da castração simbólica. Então, a gente começa a perceber as coisas e construir, Lacan vai construir isso de uma maneira um pouco mais estruturalista. Para quê? Para que a gente possa efetivamente trazer condições mais relacionais a partir da estrutura do sujeito. E esse sujeito do inconsciente, que vai ter as inscrições dele e as associações dele a partir da sua vivência, e a maneira com que ele vai trazer isso, você vai ouvir, perceber a estrutura e se movimentar como analista também a partir dessa estrutura. É um pouco diferente. Agora, você vai ver sintomas de que jeito? Esquece. Você vai ver sintomas que você chegava assim, eu nunca imaginaria que isso aqui é um sintoma. Nossa, como que isso aqui é... Como que eu posso potencializar? Nossa, isso é um sintoma? Nossa, conversa com a angústia dessa forma? Meu Deus. Então, assim, você vai ver, a questão é que a nossa capacidade de escuta e de hipótese construtiva de um caso clínico tem que ser o mais aberto possível. Porque o sujeito está chegando na clínica sem saber como que ele é o sintoma dele. Ele está sabendo não está sabendo o porquê da angústia dele. E aí ele precisa falar, tanto para, de certa forma, inicialmente ali, haver uma espécie de força que impeça tanto esse sintoma de ficar atuando sobre a vida desse indivíduo, trazer isso para, freudianamente falando, para essa arena arena da transferência, né, onde você vai poder especular sobre as condições de uma maneira que você não toque a angústia, mas a perceba, né, e aí, então, caminhar. E caminhando, encaminhando. Percebeu uma angústia, percebeu um momento de angústia, conversou com outro momento de angústia, você já está começando a perceber movimentos, repetições, aonde que o inconsciente está falando, e as coisas vão caminhando. Vinícius, mas isso significa que todos os casos vão demorar uma eternidade? Não, não significa. Não significa. Quanto mais eu ver, melhor? Sim. Mas analisando-os e analisando-os. Vão ter analisandos que vão ter menos resistência em elaborar e a coisa pode fluir mais fácil. Vão ter analisandos que, na hora que tocar numa coisa ali próxima, já vão fazer uma construção
já vão criar uma espécie de resistência, já vão buscar pular isso logo. Não, não quero falar disso. Né? Você vai ouvir muito isso. Não, não, vamos falar de outra coisa? Geralmente, quando analisando meu, fala assim, vamos falar de outra coisa? Eu deixo ele falar ali mais uns 5, 10, 15 segundos e pergunto assim, nós estamos falando de outra coisa? E é fantástica. Geralmente é legal. Geralmente essa é uma dica legalzinha. Porque geralmente a pessoa mesmo vai capturar, ela pode capturar, que nem é tanto de outra coisa assim que ela está falando. Lembro da interdependência temática na interpretação dos sonhos? Gente, deixa eu ler um chat aqui. Alessandra, conheço uma pessoa que tem sempre uma angústia, chora do nada e do nada fica com essa angústia, angustiada. A gente pergunta o que está acontecendo, ela fala, não sei. Como tem um sintoma, acho que ela não conseguiu distinguir o que provoca essa angústia. Ou isso pode ser normal. A angústia, é o que a gente estava dizendo, Alessandra, a angústia é a maior verdade que tem. A angústia, você pode saber que o que ela está sentindo é algo que toca no real, que é próximo de um vazio que ela não tolera, que ela não aguenta, né? Que ela não tem uma inscrição que suporte, que ela não tem uma simbolização que suporte esse estado. Né? A questão é como que o sintoma, e aqui pensando freudianamente, evita essa angústia. Primeiro, qual é o sintoma que evita essa angústia? Qual é a inibição que evita essa angústia? Nesse momento teórico de Freud, caberia a gente pensar dessa forma. E aí você ia perceber o que ela faz para evitar isso. Um exemplo. Se ela tiver dormido com a mãe na noite anterior, ela não teria sentido isso. Se ela tivesse tirado 10 na prova, ela não... sintomas. Aquilo que está sendo construído para que se evite esse lugar de angústia, a gente, nesse momento da teoria freudiana, vai chamar isso de sintoma. Pelo menos o sintoma manifesto pode aparecer. Agora, o sintoma manifesto, geralmente, para Freud aqui, ele vai aparecer como uma dica para isso que está lá no id, para esse impulso instintual que quer vazar e está sendo traduzido através desse sintoma. Nesse texto, ele nega totalmente aquela hipótese e a gente já falou disso em outros textos, ele vai negar aquela hipótese de abreação, que é tipo assim, então se eu souber o que é que aconteceu para ter essa resistência, não. Você saber não vai resolver a questão de não sintomatizar para impedir a angústia. Né? Mas o próprio Freud constrói isso. Ele mesmo percebe que não é porque a pessoa sabe que existiu alguma coisa lá atrás que fez com que ela tomasse esse tipo de atitude que se transformou em sintoma, né, que vai ficar tudo bem. A angústia, então, é normal, para concluir a resposta. A angústia é normal, todo ser humano é passível dessa angústia. Né? É normal. A questão é, normal quanto? Né? Quanto que há de sofrimento e de querer manter-se nesse estado. Né? Se a gente pensar em uma pessoa que se identifica com esse estado de alguma forma, a gente pode pensar melancolia, por exemplo. E aí vai existir uma diferença aí de Freud para Lacan, porque Lacan vai pensar a melancolia como na estrutura da psicose. Mas a gente precisa entender a estrutura primeiro para depois poder falar isso. Tá? Então, assim, a angústia é normal, todo ser humano é passível de angústia, mas a angústia está apontando para o norte,
né? Para a bússola, nosso norte clínico, ele aponta para o real. E nada mais próximo do real do que essa angústia, né? Principalmente essa não simbolizada. Essa que você disse que ela fala, eu não sei. Estudando as condições para a angústia, vimos o comportamento defensivo do ego numa transfiguração racional, por assim dizer. Cada situação de perigo corresponde a certo período de vida ou fase de desenvolvimento e parece justificar-se para ele. No começo da infância, o indivíduo realmente não se acha equipado para lidar psiquicamente com grandes quantidades de excitação que lhe chegam de fora ou de dentro. Em determinado período da vida, o que realmente mais importa é que as pessoas de que dependemos não nos retirem seu terno cuidado. Quando o menino vê o pai poderoso como um rival no tocante à mãe e se torna cônscio de suas inclinações agressivas para com ele e suas intenções sexuais relativas à mãe, tem razão em temê-lo, o pai. E o medo de ser castigado por ele pode, reforçado filogeneticamente, manifestar-se como o medo da castração. Legal que ele está colocando como, né? Pode. São palavras que trazem hipótese. Com o ingresso na vida social, o medo do superego, a consciência, torna-se um imperativo e a ausência desse fator uma fonte de graves conflitos e perigos, etc. Mas justamente a isso relaciona-se um novo problema. Legal que ele foi categorizando aqui inscrições ao longo das fases, de alguma forma, né? Nessa pegada um pouco mais que vislumbra desenvolvimentista. Procuremos, por um instante, substituir o afeto da angústia por outro, a dor, por exemplo. Achamos inteiramente normal que uma menina, aos 4 anos de idade, chore penosamente quando sua boneca é quebrada. Aos 6 anos, quando a professora lhe faz uma recriminação. Aos 16, quando o namorado não lhe dá atenção. E aos 25, talvez, quando lhe morre um filho. Cada uma dessas condições para a dor tem seu tempo e acaba quando ele passa. As derradeiras, definitivas, mantêm-se por toda a vida. Tipo, a boneca ter quebrado, a professora ter feito a recriminação, não se escreve tanto, mas namorado que não deu atenção, o filho que morreu aos 25, né? Ele está falando das dores, tem seu tempo. Ficaríamos surpresos se essa garota, já sendo mulher e mãe, chorasse por uma quinquilharia danificada, por uma bonequinha quebrada, né? Mas é assim que se comportam os neuróticos. O que ele está trazendo? Ó? É esse chorar por uma quinquilharia quebrada, já sendo mulher e mãe, está dizendo que é assim que os neuróticos se comportam. Há uma dor que provavelmente existiu lá atrás e que, nesse momento, se replica de outra forma. No caso da menina que se passou lá por... A mulher que se passou por menina de 12 anos. Eu não li muito caso, não, mas é possível. É possível. Todas as instâncias para o controle de estímulos em amplas áreas acham-se desenvolvidas há muito tempo em seu aparelho psíquico. Eles são adultos o bastante para satisfazer por si próprios a maioria de suas necessidades. Há muitos sabem que a castração não é mais utilizada como castigo, porém se comportam como se ainda existissem as velhas situações de perigo. Mantêm-se apegados a todas as velhas condições de angústia. A resposta a isso será um tanto laboriosa. Antes de tudo, será preciso discriminar os fatos. Em grande número de casos, as velhas condições para a angústia realmente perdem vigência, depois de já terem produzido reações neuróticas. Ele está falando que algumas dessas circunstâncias, elas vão ser invalidadas pela própria psique. As fobias que crianças pequenas têm de ficar sós, da escuridão e de pessoas estranhas, que são quase consideradas normais, geralmente desaparecem após alguns anos. Os pequenos as deixam para trás,
como se diz de vários transtornos da infância. As frequentes fobias de animais têm o mesmo destino. Muitas das histerias de conversão infantis não têm prosseguimento depois. Atos cerimoniais ocorrem muito frequentemente no período de latência, e apenas uma percentagem mínima desses casos evolui para uma neurose plena mais adiante. As neuroses infantis são, segundo as observações que fizemos em crianças da cidade, de raça branca e submetidas às altas exigências da civilização, episódios regulares do desenvolvimento, embora ainda recebam muito pouca atenção. Os sinais da neurose infantil não deixam de estar presentes em nenhum neurótico adulto. Mas as crianças que os mostram estão longe de se tornarem-se todas elas neuróticas mais tarde. Portanto, condições para a angústia devem ter sido abandonadas no decorrer da maturação, e situações de perigo devem ter perdido sua importância. Então, ele está falando que, provavelmente, aquele sinal de angústia que existia na infância, com o desenvolvimento dessa psique ao longo da idade, isso foi abandonado, de certa forma. Mas, para o neurótico, em algum aspecto, esse sinal ficou estabelecido, né? E o perigo continua sendo algo que aparece na vida desse neurótico. Outras condições para a angústia, como as do medo ao superego, não se acham absolutamente fadadas à dissolução, devendo acompanhar o indivíduo por toda a vida. O neurótico distingue-se das pessoas normais, então, por exacerbar enormemente as reações a esses perigos. Vamos pegar o caso da Marília, que ela pontuou de superego, a gente está falando de medo do superego, e ela apontou um caso religioso, por exemplo. Digamos que na religião de um indivíduo, a pessoa precise, não sei, beber um copo d'água antes de fazer um ritual sagrado. E essa criança, uma vez, foi beber não foi beber o copo d'água e foi fazer o ritual sem beber esse copo d'água. Aí o pai, ou a mãe, ou qualquer um lá foi, e nessa hora enfiou a água na garganta dele, e ele sem querer engasgou, ficou ali, né, sem conseguir respirar direito, tudo hipótese aqui da minha cabeça, e isso ficou cravado na psique dele de alguma forma, essa angústia ficou, essa fobia ficou ali, isso ficou ali escrito. Essa pessoa, ela faz de tudo, ela pode fazer tudo de errado na cabeça dela e está tudo bem, ela se perdoa e tudo mais, mas se em algum momento ela pensa em fazer aquele ritual sem beber aquela água, ela sofre, ela se angustia, ela se sente culpada, né? Então a gente está falando aí de uma mistura, né? De uma situação com uma inscrição superegóica. Por isso que a gente precisa fazer essa diferenciação que eu pontuei para Marília, de não considerar tudo que aquilo que envolve a religião algo que vai ser chamado de neurose obsessiva. Não necessariamente. Né? Mas, oi. Um exemplo assim, isso que eu já vi acontecer. Um muçulmano comeu por acidente presunto, ele não pode comer porco. Aí ele comeu umas macarronese lá que tinha presunto. Pô, o cara começou a passar mal na hora, começou a vomitar. Poderia dizer que isso é um sintoma? Porque provavelmente sim. É verdade. Mas ele soube? Ele soube. Na hora que ele soube, ele começou a passar mal. Sim, com certeza um sintoma. É um sintoma. Com certeza, ou talvez até mesmo a própria angústia, né? Ou até mesmo a própria angústia nesse ato de sofrer, de vomitar, de não saber o que fazer com aquilo, né? Vinícius, é um sintoma mesmo da pessoa. Por quê? Porque a gente realmente não pode comer. Mas se você comeu sem saber,
não tem problema, entendeu? Agora, você É, sabendo mas já é um problema, né? Agora, se você não sabia, não tem problema, entendeu? Então, assim, sim, mas isso que ele desenvolveu foi um sintoma dele mesmo, né? Assim, uma fobia, um medo, alguma coisa. A mesma coisa, por exemplo, quando o católico ele vai receber a hóstia, né? Você não pode mastigar, né? Aí tem criança que esquece e mastiga. Eu já vi, porque meu filho fazia, né? A catequese. E assim, o menino foi recriminado porque veio de lá mastigando essa hóstia. Não pode, porque é o corpo de Cristo. Não sei o quê. O menino ficou assim, sem entender nada, porque era o corpo de Cristo. E o menino estava mastigando o corpo de Cristo. isso acontece até no início da infância, quando a criança vai com a mão para cima do fogão e às vezes vai triscar na panela. Ela não sabe. Você vai lá, você grita, a criança toma um susto, não sabe o que está acontecendo ali. É a mesma coisa, mais ou menos. A questão do marketing é que faz sentido a gente pensar sintoma e faz sentido a gente pensar angústia também. Porque marketing pensa nesse estado, né? Se foi assim, eufórico, se houve adrenalina, onde que está associado? Se ele pudesse falar e dizer sobre essa circunstância, por que que ele vomitou, por que que ele ficou mal, ele poderia verbalizar isso, dizendo, não, minha religião não permite, tudo mais, tudo bem, mas tudo bem que sua religião não permite, mas o porquê que você está nesse estado? Né? Por que você está nesse estado? Sua religião não permite. E que mais? É nessa hora que o analista entra, né? E o que mais? Ué, ele pode achar que ele se contaminou, que ele não vai mais para o céu. E isso ele vai dizer. Acabou. E aí ele vai dizer. E aí ele vai dizer. Ele vai dizer. Ele vai dizer. Ele vai dizer. Se chegar em algum lugar que você percebe que ele não consegue, que tem ali uma covariância, que não tem que existe um equívoco e não tem nada que vai se amarrar ali, a gente vai chamar isso de angústia. Se ele conseguir formalizar e tal, não sei o quê, e continuar falando e depois tudo bem para ele, a gente pode pensar como sintoma. Mas mesmo sendo um sintoma, como isso estaria ligado à angústia, de certa forma, né? Seria essa angústia aqui que Freud está pontuando, medo ao superego. Né? Aí sim seria esse medo ao superego, porque existe uma punição, existe um algo ali, existe um castrador ali, né? E o que está sendo castrado? Está sendo castrado dentro dele. O quê? O que ele pensa, a imagem que ele faz do quê? De salvação, de ser, não sei, de servo. A pessoa que vai dizer, né? E aí você vai poder trafegar melhor ali, hipotetizando como sintoma, como angústia, né? Se ele colocou o dedo para vomitar é uma coisa, se ele passou mal e vomitou é outra. Né? É um caso legal, viu? Dá para a gente pensar muitas coisas nisso. E os analisando de vocês vão trazer esses tipos de construções. Então, eles vão chegar na clínica e vão falar, nossa, eu estava lá e eu fiquei num frio na barriga, ansiosa, minha mão começou a suar, eu não sabia o que fazer. Né? E aí você vai começar a ouvir para além daquilo, para onde que aquilo está apontando. Se freudianamente pensando, qual que é o perigo que estava estabelecido ali. Né? Se essa angústia era sinal de perigo, qual que era o perigo que estava sendo apontado. Né? Onde que eu parei, meu povo? Nós já estamos nos alongando muito. Por fim, também, o fato de ser adulto não oferece proteção suficiente contra o retorno da traumática situação angustiosa original. Deve haver para cada indivíduo, olha que lindo, para cada indivíduo, qualquer um, 8 bilhões de pessoas, um limite além do qual seu aparelho psíquico fracassa em lidar com as quantidades de excitação que requerem aviamento, que requerem esse retorno. Né? Para cada um vai haver um limite
dessa barreira, né? Até o quanto é possível permitir que esse perigo esteja disponível e acessível ali para esse sujeito. A angústia é a reação ao perigo. Afinal, não se pode afastar a ideia de que, se o afeto da angústia é capaz de obter posição excepcional na economia psíquica, isso está relacionado à essência do perigo. Então, quando a gente ouve, até freudianamente, um sujeito dizer de uma angústia, talvez uma pergunta interessante que a gente faça, se freudianamente falando, é de qual perigo ele está querendo se defender? Como que isso é uma defesa? Do que se defende esse sujeito? Como que essa atitude dele vai fazer com que ele se defenda de algo? Que algo é esse? Né? Então são boas perguntas aí, não para você fazer pro analisando diretamente, não é isso. Mas para você já na sua escuta e conjecturando suas percepções. Né? Mas os perigos são humanamente universais. São os mesmos para todos os indivíduos. Aquilo de que necessitamos e que não temos à disposição é um fator que torne compreensível como são selecionados os indivíduos capazes de submeter o afeto da angústia ao funcionamento psíquico normal, apesar de sua peculiaridade, ou que determine quem deve fracassar nessa tarefa. O que decide, Lacan vai nesse caminho muito bem, né? O que decide o desenlace está em outro âmbito, desconhecido, como dissemos. O que a psicanálise nos permite dizer e cravar é menos simples e menos satisfatório. Nisso tenho apenas coisas há muito conhecidas para repetir, nada de novo a acrescentar. Quando o ego consegue defender-se de um impulso instintual perigoso, mediante o processo de recalque, por exemplo, é certo que inibe e danifica essa parte do id, mas também lhe dá simultaneamente um quê de independência e renuncia a um quê de sua soberania. Então o id começa a ter controle daquele pedaço ali também que foi recalcado. Isso vem da natureza do recalque, que é fundamentalmente uma tentativa de fuga. O reprimido se acha, então, à margem, excluído da grande organização do ego, sujeito apenas às leis que vigoram no âmbito do inconsciente. Então ele está lá expurgado do ego totalmente, sem o acesso do ego, a não ser por aquele recalque que já está desenvolvido, já está estabelecido, mexe ali nesse id, depois dá para a gente tentar fazer um esqueminha aqui para ficar mais visual, né? E ali agora só está vigorando as leis do inconsciente e o que aparece do id ali. Caso se altere a situação de perigo, caso haja um deslocamento de uma situação de perigo de uma outra forma, de sorte que o ego não tenha motivo para defesa, aí o ego já não sabe de que jeito que veio, então ele acha que não tem motivo para defesa contra um novo impulso instintual parecido, parafraseado, análogo ao reprimido, tornam-se manifestas as consequências da restrição do ego. Então, as coisas começam a acontecer. O novo curso instintual, esse novo caminho que o id conseguiu para dar acesso ao ego, se dá sob influência do automatismo. A gente está falando de repetição. Eu preferiria dizer da compulsão à repetição, de uma nova forma, de um novo jeito, trazendo o mesmo impulso instintual, reinscrito, reinscrito, reinscrito. Ele percorre os mesmos caminhos do que foi reprimido antes, como se a situação de perigo ultrapassada ainda existisse. Só que aparecendo de uma maneira em tempos diferentes, mas apontando para a existência desse lugar que se repete, que se repete, que se repete, que se repete. Assim, o fator que fixa no recalque é a compulsão à repetição do id inconsciente. Então, é justamente essa
essa pulsão rítmica que aparece, rítmica ficou horrível, né? Mas é rítmica, porque ela tem o seu tempo, né, de repetição. Ela tem o seu modo de repetição. Então, o que fica fixado é essa compulsão à repetição, como se fosse algo latente ali que vai se manifestando e se repetindo. De vez em quando, o ego pode conseguir derrubar as barreiras do recalque que ele próprio ergueu, recuperar sua influência sobre o impulso instintual e guiar o novo curso instintual no sentido da alterada situação do perigo. Nós estamos falando de sintoma. O fato é que, muito frequentemente, ela malogra, ela fracassa, que não pode fazer seus recalques retrocederem, porque o id já tem domínio daquele território ali por trás da barreira. Relações quantitativas podem ser determinantes para o desfecho dessa luta. Estou falando quantidade de energia nesse caso, imagina. Em alguns casos, temos a impressão de que a decisão é inevitável. A atração regressiva do impulso reprimido e a força do recalque sendo tão grandes que o novo impulso tende a obedecer à compulsão de repetição. E talvez a gente possa associar isso lá na frente com o gozo, né? com a repetição significante, e, com o retorno ao S1, a gente vai falar sobre isso de uma outra forma lá na frente, para a gente perceber de que maneira essas voltas vão acontecendo, né? Essa repetição vai se inscrevendo através no discurso do analisando, nos movimentos transferenciais. Em outros casos, percebemos a contribuição de outro jogo de forças. A atração do modelo original reprimido é fortalecida pela repulsão por parte das dificuldades reais, que se contrapõem a algum outro curso do novo impulso instintual. Assim ocorre a fixação no recalque e se mantém a situação de perigo não mais atual. Existe uma situação de perigo, mas é uma situação de perigo que passou, que já não se fala dela, que já não entende, já não se sabe qual é, mas que ela se repete, porque existe ali uma fixação desse recalque. O que é provado pelo simples fato da terapia analítica, modesta em si, mas teoricamente inestimável. Quando, na análise, prestamos ao ego o auxílio que pode pôr em condições de eliminar suas repressões, ele readquire seu poder sobre o id reprimido e pode deixar os impulsos instintuais tomarem seu curso. Ou não, mas pode sim haver essa percepção dessa repressão, né? Dos recalques. Pode haver a percepção dos recalques em si. Isso é essencial na clínica? Não sei se dessa forma, percepção dos recalques. Percepção daquilo que é... Sim, isso é importante clinicamente falando, né? A gente pode dizer deixa eu olhar a cara de vocês aqui. A gente pode dizer de um mecanismo de repetição, de uma maneira de repetição, de uma forma de repetição, que, de certa forma, está associada ao gozo, né? E que essa seria tipo uma fixação do gozo, por exemplo. Uma maneira de se repetir, que o sujeito percebe essa maneira de se repetir, mas que existe uma parte que traz também esse prazer e desprazer no mesmo movimento, digamos assim, né? Você vai ouvir na clínica coisas como: isso é bom, mas é ruim. Eu gosto, mas não gosto.
Nem sei por que eu faço isso, mas de certa forma é bom. Então, né, acho que a gente vai traduzir isso lá na frente de maneiras um pouco mais visuais, clinicamente falando. Acho que é possível. Ok? Vou desligar a gravação aqui, porque a gente ainda tem nossos minutos. E vamos falar sobre os nossos tópicos.